Quando a vida te cerca, quando tudo parece trancado e até o ar fica pesado, é exatamente aí que Deus começa a agir nos bastidores, abrindo portas que mãos humanas jamais alcançariam. Minhas irmãs e meus irmãos, o céu não se intimida com correntes quando Deus decide intervir, nada permanece fechado. Pedro estava preso. A cela era estreita, o ar era pesado e as correntes marcavam seus pulsos como se quisessem lembrá-lo de que ali não havia saída. Guardas montavam vigília como sentinelas da derrota e a porta de ferro parecia uma sentença assinada. Mas, apesar de tudo, Pedro dormia. Dormia não por descuido, mas porque sabia que nenhuma noite é tão escura que Deus não consiga atravessar. E foi justamente naquele silêncio carregado que o invisível começou a agir. Um anjo entrou na prisão como quem ultrapassa limites sem pedir permissão, trazendo consigo uma luz que quebrou a escuridão. Ele tocou Pedro e disse com autoridade: "Levanta-te, veste-te e vem comigo." Era o tipo de ordem que muda destinos. As correntes caíram sem resistência, como se reconhecessem que tinham perdido o direito de estar ali. A porta de ferro se abriu sozinha, como se a própria estrutura entendesse que o céu havia decretado liberdade. Pedro caminhava atordoado, achando que estava sonhando, porque às vezes o milagre é tão grande que nossa mente não acompanha. Mas não era sonho, era Deus transformando impossíveis em passagem. As correntes caíram sem resistência, como se reconhecessem que tinham perdido o direito de estar ali. A porta de ferro se abriu sozinha, como se a própria estrutura entendesse que o céu havia decretado liberdade. Pedro caminhava atordoado, achando que estava sonhando, porque às vezes o milagre é tão grande que nossa mente não acompanha. Mas não era sonho, era Deus transformando impossíveis em passagem. A história de Pedro nos lembra que nem sempre estamos presos por correntes visíveis. Muitas vezes, o que nos segura são preocupações que tiram o sono, medos antigos que ainda fazem barulho, dívidas que pesam no peito, mágoas que insistem em morar dentro da gente. Cada um carrega sua cela silenciosa e ainda assim, Deus continua entrando nesses lugares onde ninguém mais entra. A história de Pedro nos lembra que nem sempre estamos presos por correntes visíveis. Muitas vezes, o que nos segura são preocupações que tiram o sono, medos antigos que ainda fazem barulho, dívidas que pesam no peito, mágoas que insistem em morar dentro da gente. Cada um carrega sua cela silenciosa e ainda assim, Deus continua entrando nesses lugares onde ninguém mais entra. Pedro não se libertou sozinho. Ele não quebrou correntes, não empurrou portas, não discutiu com guardas. Ele apenas obedeceu à voz que o chamou no meio da escuridão. Isso nos ensina que a fé não é força bruta, é direção. A fé não rasga grades, ela abre caminhos. A fé não grita, ela escuta, e quando escuta, ela se movimenta. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece parado. Mas Deus não trabalha no ritmo do desespero, trabalha no ritmo da perfeição. O que hoje parece trancado pode ser apenas uma porta esperando o toque do céu. E quando Deus toca, aquilo que parecia definitivo se torna provisório e aquilo que parecia prisão vira passagem. Então hoje respire fundo e dê o primeiro passo. Você não precisa entender o milagre para caminhar dentro dele. Basta seguir a voz que chama: "Levanta-te e vem comigo." O resto, Deus faz. Vamos orar juntos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto, como Pedro naquela madrugada em que a luz invadiu a prisão. Reconhecemos que também carregamos correntes que não são de ferro, mas pesam como se fossem. Medos que paralisam, lembranças que machucam, preocupações que roubam nossa paz. Hoje, pedimos que o Teu toque venha sobre cada uma delas. Pai, entra nas nossas prisões internas como o Teu anjo entrou na cela de Pedro. Traz luz onde existe escuridão,
traz direção onde só enxergamos confusão. Que as correntes que nos prendem caiam ao chão sem resistência, não pela nossa força, mas pelo teu poder que liberta sem fazer esforço. Abre, Senhor, as portas que o mundo disse que jamais seriam abertas. Abre portas de cura, portas de emprego, portas de reconciliação, portas de esperança. Que cada passo que dermos seja guiado pela tua mão e que o caminho que parecia impossível se torne estrada firme de vitória. Conduz-nos, Pai, assim como conduziste Pedro naquela noite. Que a nossa fé seja maior que o medo, que a nossa confiança seja mais profunda que as dúvidas e que a tua presença seja a luz que nos guia. Em nome de Jesus, entregamos tudo em tuas mãos, certos de que tu já estás agindo. Amém. Quando Pedro saiu da prisão, ele descobriu que Deus já havia preparado cada passo antes mesmo que ele acordasse. E assim também é com você. Enquanto a vida fecha portas, o céu organiza caminhos. Não desacredite do que Deus está desenhando nos bastidores. A porta que parecia impossível já começou a responder ao toque divino. Caminhe. A liberdade já está em movimento ao seu favor. Se esta palavra falou ao seu coração, deixe o like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreva no canal Sopro Divino com Moreira. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem. Aqui, todos os dias, Deus sopra esperança, força e vitória sobre a sua vida. Eu sou Moreira e esse é o Sopro Divino. Fiquem em paz.